Olá, sejam bem-vindos à MF3 Escola de Filosofia. Eu tenho dedicado a fazer também uma série ligada à terapia. Claro que fazendo essa transição entre terapia e os conhecimentos de filosofia e mesmo de outras áreas. Hoje a minha ideia, portanto, não é falar de terapia apenas, mas de terapia e sua relação com as tradições religiosas. A terapia ou a psicoterapia, para sermos aqui um pouco mais específico, de certa maneira, sempre teve um correlato dentro das tradições religiosas. As tradições religiosas, sejam elas as mais variadas, têm sempre uma ideia de cuidado espiritual da pessoa. A terapia ou a psicoterapia, seja nas suas versões como a psicanálise ou a análise propriamente do Jung e outras variantes, de certa maneira, a partir aí da psicologia contemporânea e moderna, anteriormente, depois contemporânea, de certa maneira sempre guardaram essas variações de psicoterapias correlato com uma referência muito forte, que era o processo de escuta dentro da igreja inicialmente católica e depois outras tradições cristãs. De certa maneira, guarda uma relação muito próxima com a ideia da confissão, o processo da confissão, que é muito mais do que a ideia de ir até alguém e contar os seus pecados. Essa ideia caricata que a gente acaba escutando aqui e acolá. O processo de aconselhamento que se dava nesse processo de escuta, que a gente chama de escuta pastoral, ele tem uma relação com as psicoterapias contemporâneas. Se formos olharmos outras tradições aqui no Brasil, tanto a tradição do candomblé, da umbanda, até mesmo a tradição espírita, todas essas tradições religiosas também têm dentro das suas dinâmicas, digamos assim, pastorais, quer dizer, de cuidado dos membros que participam dessa comunidade, uma ideia de escuta, uma ideia de aconselhamento. E, de certa maneira, houve num dado momento uma espécie de oposição entre uma psicoterapia que se põe num lugar de científica, ainda que lendo com muita atenção a psicanálise do Freud, ele explica muito bem que aquilo não é psicologia, portanto não é ciência, é metapsicologia, portanto está muito mais próximo da filosofia. Mas houve, por uma tentativa de se afirmar num contexto histórico específico, essa tentativa de construir uma imagem que a terapia e a psicoterapia só é válida baseada num critério de cientificidade. Isso acaba sendo uma coisa quase que popular. Esse rigor que se almejava com a psicoterapia, portanto, se construiu meio que em oposição às escutas religiosas, que tinham muito mais tempo e tem muito mais tempo de história. Não só da tradição católica, mas em outras tradições religiosas. A ideia do curandeiro que escuta, que ausculta o indivíduo da comunidade, que prescreve lá um chá, um banho de alguma coisa, tudo isso estaria próximo a essa ideia de psicoterapia. O que eu, pessoalmente, na contemporaneidade, tenho resgatado e tenho retomado é a importância desses espaços religiosos de escuta. Sendo que o fenômeno religioso tem uma presença muito maior entre as pessoas, pensando no caso concreto do Brasil. Pensando ainda que o Brasil, por exemplo, estabeleceu um conjunto de regras para se estabelecer o que seria uma formação em nível superior, que confere um diploma de validade civil de teólogo, e aí podendo ser teólogo das várias tradições religiosas, não só as tradicionais, católico, cristã, protestante, mas pensando também em tradições como chegou a ter em São Paulo, da Umbanda, que organizou um curso superior ligado à teologia umbandista. Foi um projeto ligado ao médico de formação, Rivas Neto, que construiu e edificou uma faculdade de teologia, foi a única reconhecida no Brasil. Portanto, é possível dar um tratamento qualificado de escuta a partir dessas experiências religiosas. E aquelas ideias caricatas
do passado, que é um absurdo, que você vai confessar os seus pecados para uma pessoa mortal, muitas das vezes o brasileiro acaba reproduzindo reflexões que remontam a uma disputa protestante da qual ele desconhece por completo. Lá do Lutero, do Calvino, obviamente que estas posições continuam tendo validade enquanto protesto, uma hegemonia, mas o que eu vejo em geral é as pessoas tentando formular posicionamentos, meio que pegando ideias prontas, sem saber de onde surgiram aquelas ideias e construindo raciocínios acerca da outra tradição. Faz um balaio de gato, a meu ver, porque ele precisaria conhecer efetivamente a tradição que ele pertence, para conseguir entender que aquelas críticas lá dos fundadores do protestantismo são válidas, mas isso não invalida a completude da outra experiência. E vice-versa, a experiência também cristã com relação às experiências protestantes. Lembrando que aqui, dentro do universo cristão, protestantes não são todas as igrejas que nós encontramos por aí. Algumas se chamam evangélicas, outras se chamam pentecostais e outras se chamam neopentecostais. Precisaríamos entender toda essa ecologia. Eu estou me concentrando nas protestantes, que não inclui essas da televisão, e a experiência cristã, católica. Eu, pessoalmente, acho muito positivo o cuidado dessas tradições. Pensando aqui nos luteranos, por exemplo, nos católicos, e também pensando numa outra tradição que tem um leque de cuidado sobre a pessoa humana um pouco mais amplificado, com perspectivas plurais, composta por vários elementos. E, portanto, seria perfeitamente pertinente um diálogo entre esse cuidado da tradição católica, a qual eu conheço um pouco mais por ter me formado, estudado nesse contexto, mas é também possível fazer um diálogo com a tradição da Umbanda, que tem origem aqui no Brasil, e que utiliza do repertório linguístico que nos remonta à nossa ligação com a cultura africana, e que tem uma riqueza extraordinária com as plantas, com outros elementos que compõem a natureza, com os elementos orgânicos do corpo da pessoa, tradição como o próprio candomblé. Existe no Brasil contemporâneo pessoas, do ponto de vista acadêmico, muito qualificadas, que têm feito este posicionamento desta riqueza cultural, que de certa maneira foi sempre meio que posta de lado, como sendo tradições que não estão ligadas ao estudo propriamente. Como se fossem experiências espontaneístas, que passa de mãe para filha, de pai para filho, e que não teria uma reflexão racional sobre a sua própria tradição, aquilo que o cristianismo fez já há muito tempo, o cristianismo católico, sobretudo, fez há muito tempo atrás na sua história enquanto instituição religiosa. Num dado momento, a experiência católica, ou cristã, se preferirmos, se aliou, por exemplo, ao pensamento e à cultura grega filosófica e criou uma estrutura reflexiva complexa como nós conhecemos hoje. Então, de certa maneira, algumas pessoas tendem a não considerar outras experiências que também não fizeram esse processo. Pois bem, tem-se feito esse processo de um modo muito interessante, essa aproximação dessas experiências que tratam, no sentido de cuidam, falam, tematizam, de dimensões muito complexas, de variações muito complexas do que é a nossa subjetividade, do que é a nossa alma. E, portanto, hoje em dia eu tenho prestado muita atenção nisso e observado como que este cuidado sempre teve um papel muito relevante em comunidades do interior do Brasil, norte de Minas Gerais, Bahia, norte do Espírito Santo, onde eu pude, por exemplo, acompanhar o papel social, por exemplo, de um centro de Umbanda que já tem ali os seus 45, 50 anos de existência e como que ele tem um papel social do cuidado daquela comunidade que pertence àquela comunidade religiosa. Portanto, não dá para permitir a existência, a permanência de uma intolerância religiosa contra essas tradições, no caso as africanas, de matriz africanas, e no caso uma certa intolerância de uma elite terapêutica urbana com relação ao cuidado das igrejas e das comunidades no geral. Eu costumo dizer que eu tive uma experiência de formação humana
e podemos dizer que além de humana, também religiosa, muito rica no ambiente da Igreja Católica. Então, às vezes as pessoas de um certo circuito urbano das grandes cidades, montados numa espécie de cultura à la française, tendem a querer fazer uma crítica ao processo, por exemplo, pastoral de cuidado, que ela tem como referencial epistemológico um habitat de classe média cultural dos grandes centros, que ele não existe na realidade brasileira. E, portanto, aquele processo terapêutico, psicoterapêutico da psicanálise e outras, fica muito distante da vastidão que é o Brasil. E acaba que quem cuida efetivamente do grande número de pessoas são exatamente essas lideranças. Como eu disse, a católica, que eu conheço um pouco mais, que desenvolve esse trabalho de cuidado, de escuta, que é um processo terapêutico. Portanto, eu concluo chamando a atenção, que era este o meu objetivo, que as experiências religiosas propiciam processos terapêuticos que eu acho relevantes e de grande importância para as pessoas em geral. Sobretudo da cultura brasileira, muito vinculada ao fenômeno religioso. Não sendo necessariamente o religioso ligado a uma igreja, mas o brasileiro, no geral, tem um gosto pela essa questão do espiritual. E essas tradições estão aí oferecendo esse trabalho, que nem sempre é sistematizado de modo crítico, de modo, digamos assim, a acumular uma experiência e transformar isso numa reflexão sistemática, exatamente para se posicionar de modo crítico a essa destituição do trabalho que elas prestam diante das comunidades, para se defender dos extremismos e etc. Temos feito alguns estudos nesse sentido e devemos publicar mais algumas coisas associando terapia e essas experiências de cuidado nas tradições religiosas em geral. Muito obrigado e até um próximo vídeo.